Uma vez que nós estamos considerando uma casa como se fosse uma célula, como se fosse uma casa, nós vimos que eu tenho porta, que eu tenho janela. Você não, hoje, atualmente, se você está na sua casa, você não está pensando na energia elétrica que está chegando até a sua casa. Ela simplesmente entra de acordo com a sua demanda. Por outro lado, se tiver alguma pessoa que você não quer muito que entra, você vai barrar na porta, não é isso? Pois é. Da mesma forma, na célula, nós temos algumas substâncias que entram e saem naturalmente, sem precisar fazer força, e existem algumas substâncias que vão precisar de um certo empurrãozinho para poder entrar na célula. Eu estou falando do transporte passivo, do transporte ativo. No transporte passivo, um exemplo claro é a osmose. Na osmose eu tenho a entrada de substâncias como, por exemplo, a molécula de água dentro da célula, por ser uma molécula pequena, fácil de fusão, já tem as características, né, da própria membrana citoplasmática e, de certa forma, ela tende a migrar de uma região onde ela tem, né, principalmente da onde ela está com maior, para uma região onde ela está com menor quantidade. Por outro lado, no transporte ativo, eu vou precisar de uma forcinha de energia, ou no caso, né, já especificando para vocês, eu vou precisar de proteínas carreadoras que utilizam de energia para colocar algumas substâncias para dentro ou tirar algumas substâncias para o lado externo de uma célula. Mas quais as consequências destes transportes? Bom, para o transporte ativo, nós temos várias consequências positivas, que é o equilíbrio da concentração de substâncias entre o interior e o exterior, a eliminação de alguns derivados tóxicos dentro da célula. Então, o transporte ativo tende a tirar isso daí das células, fazendo com que as células mantenham sua integridade. Lembrando que em todos os casos, o que é importante é manter o bom funcionamento da célula. Pensa na sua casa, né? Nós precisamos limpar a casa com regularidade, porque senão começa a danificar equipamentos, por exemplo. Então, para o bom funcionamento de uma célula, tirar essas toxinas, derivados, que vão sair aí de repente por uma forma um pouco mais, né, por mecanismos ativos dentro do interior da célula, para que não danifique o DNA. Já no transporte passivo, eu tenho, por exemplo, a entrada de substâncias que eu preciso em grande quantidade, eu não preciso ficar, de certa forma, regulando. Então, a água, por exemplo, por manter a fluidez no interior de uma célula, é fundamental. Você deve ter observado já essa movimentação de algumas substâncias que ocorrem de forma passiva quando você, por exemplo, fica muito tempo numa piscina. O que é que acontece com as pontas dos seus dedos, dos pés e das mãos, quando você fica muito tempo dentro da água? Você vai ter visto um mecanismo de osmose, um mecanismo de transporte passivo ali, às suas mãos e aos seus pés. Neste caso, o que acontece? Nós temos em contato com a água, pense no meio exterior, né, que é a piscina, uma grande quantidade desse solvente, de água. E as nossas células com uma quantidade menor. E aí o que acontece é a entrada por transporte passivo de grande quantidade de água nessas estruturas, nessas células epiteliais das palmas das mãos e da palma dos pés, que faz com que enrugue essas extremidades e você fica com aquelas mãos, né, com as pontas dos dedos todas enrugadas. Isso sempre foi algo muito intrigante para os pesquisadores, porque esse enrugamento ele pode ocorrer em algumas regiões do corpo e outras não. Por que ele acontece simplesmente na extremidade das mãos e dos pés? Bom, uma das respostas para isso é porque na palma das mãos e dos pés eu tenho um tecido com uma maior quantidade, né, um pouco mais grosso, com uma maior quantidade de queratina. Então, essa região, por ter maior quantidade de queratina, ele é mais passível da ocorrência de enrugamento. Evidentemente, porque nós não temos todo o corpo que se enruga, mas apenas essas extremidades. Mas será que é só isso que promove enrugamento? Não, nós também temos o fator temperatura. Uma maior temperatura da água também tende a provocar um maior enrugamento. Então, quanto mais aquecida uma água mais quente, maior vai ser também e mais rápido vai ser essa enrugação. Só que os pesquisadores, ainda não contentes com essa resposta, foi procurar uma explicação evolutiva para essa característica tão peculiar, né? Por que só as extremidades, por que ocorre enrugamento?
E uma das perguntas foi, será que esse enrugamento é provocado simplesmente pela osmose ou será que tem algum fator nervoso? E aí em algumas cobaias, em alguns animais, eles retiraram essa ligação nervosa e eles viram que a enrugação praticamente não existia, ou era bem pequena. Isso significa dizer que tinha mais algum motivo para que as extremidades pudessem ficar enrugadas. Então, por muito tempo, a explicação era essa, de que ela absorvia água simplesmente por osmose e, portanto, ela mudava, a água passava do ambiente com uma menor concentração para uma maior concentração de sais e, por isso, promovia aquele enrugamento. Porém, ao começar a estudar um pouco mais as características dessas extremidades e a vantagem evolutiva, eles perceberam que era um pouco mais do que isso. Vamos ver, olha que interessante. Eles fizeram a seguinte pesquisa, eles colocaram um grupo de pessoas que estavam com as mãos enrugadas, elas tinham que passar pequenas bolinhas de gude por orifícios em caixas dentro da água. E outras pessoas que não estavam com as mãos enrugadas tinham que fazer o mesmo movimento. Então, um grupo de pessoas ficaram um tempão dentro da água e as mãos ficaram enrugadas. E eles tinham que passar as bolinhas. Voltando, e o outro grupo, sem as pontas das mãos enrugadas, tinham que passar as mesmas bolinhas de gude pelo mesmo buraco, as mesmas características. Qual grupo foi o mais eficiente? Pois, pasmem, a maior velocidade, em termos de maior eficiência no manuseio do objeto dentro da água, ficou com um grupo que tinha os dedos enrugados. Isso porque o enrugamento faz com que tenha maior área de absorção. Lembra do vídeo anterior que nós falamos sobre microvilosidades? Pois é, logicamente não são microvilosidades no caso da ponta das mãos, mas esse enrugamento aumenta também a área de absorção, então a superfície de contato, no caso para uma pessoa que pega uma bolinha de gude, ela começa a ter um tato um pouco mais fino e aí ela consegue manusear melhor objetos, segurar melhor objetos debaixo d'água, comparado com uma pessoa que não está com os dedos enrugados. Mas qual que é a vantagem disso, né? Imagine-se, um organismo, imagine um primata, algum mamífero que caça em ambiente aquático, que caça numa dessas condições. Ou imagine os nossos antepassados, que precisavam obter o alimento em condições de grande umidade. Na presença e sem essa característica evolutiva de enrugamento, o que poderia acontecer era ele perder a presa muito fácil, ou ela escorregar pela sua mão. Neste caso, então, essa pesquisa revela que esse maior ajuste, esse menor ajuste provocado por um mecanismo de osmose garante, então, uma vantagem evolutiva, no caso, para a espécie humana. Uma das coisas que a gente ainda não sabe muito bem é se isso acontece apenas com a espécie humana ou com outros primatas. Acredita-se que esse seja um mecanismo também observado em primatas. Evidentemente, vocês já devem ter observado que essas características, essas adaptações, estes ajustes, eles vão ser de acordo com as células, com a especialização das células. E vejam que essa é uma especialização relacionada muito com o meio externo. De acordo com as características do meio externo, tem-se então as características voltadas aí a um ajuste destas células, dessa estrutura, para melhorar a condição diante de uma adversidade, por exemplo. Apenas essa característica? De forma alguma, Nós temos outras respostas, neste caso respostas ativas, por mecanismo não só de osmose, mas mecanismos aí de transporte ativo, que estão relacionadas, por exemplo, a emergências. Então, numa situação de emergências, por exemplo, é necessário ter liberação de grande quantidade de adrenalina. Essa produção de adrenalina, produção de substâncias diante de uma situação de estresse, torna-se fundamental para a sobrevivência de todos os organismos. Então, não foi só uma adaptação da espécie humana, mas adaptações aí que todos os organismos têm para a sua sobrevivência e garantir, a continuidade da espécie.